Vamos lá. Tô vendo que muita gente já tá voltando aqui também. Agora sim, Josiplés, de volta. Vamos lá. Então, Milena, Vamos retomar. pois é, Bom, retoma tava aí você. assim, não recordo especificamente o ponto que você estava tratando, mas acredito que estava falando de Frankl mais uma vez, a questão do transcender, né? Sim. Vamos retomar nossa conversa sobre autocuidado. Então, autocuidado, a gente estava falando e só fazendo uma síntese. É muito além do que o que a gente cuida no espelho. É a nossa relação com o mundo, com o outro, com nós mesmos, com a nossa espiritualidade, né? É rever nossas escolhas, fazendo uma mega síntese aqui. Nós precisamos ver assim, qual o meu para que viver? A vida passa muito breve e a gente tem que pensar nesse aceleramento. Nós estamos hoje falando muito em cansaço, em estresse. Né? Muitas pessoas até adoecendo mesmo, tendo que se afastar do trabalho por conta do adoecimento da doença da pressa. Mas aí, quando a gente para refletir, são nossas escolhas. Então, autocuidado vai muito, muito além da questão externa. Eu posso estar muito bem fisicamente, posso fazer uma harmonização facial, eu posso mudar a cor do cabelo, né? Nós podemos até ter uma vigorexia, pessoas que passam 2, 3 horas são viciados em atividade física. Isso também faz parte de autocuidado, sim, mas vai muito além. Passa pelas nossas escolhas de como eu aproveito bem cada minuto da minha vida. Como eu cuido do que eu penso, do que eu sinto, de como eu ajo, como eu me relaciono com amigos, com minha família. Isso é extremamente estruturante. Como a gente falava aqui também, né? A própria qualidade do sono, da alimentação, como eu vejo o trabalho, se eu vejo o trabalho apenas como uma fonte de renda ou se eu vejo o trabalho como um propósito que começa em mim, acaba no outro. É o sair de si, é a autotranscendência que Frank fala. É ter uma causa, apontar para além de nós, entre aspas, em direção a uma causa, um trabalho a realizar ou alguém a quem amar. Isso é autotranscendente, isso é muito bom para a saúde mental. Então, isso é estar bem. Porque o conceito de saúde, a gente tem dia 5 próximo, Dia da Saúde Mundial, saúde é nada mais, nada menos do que bem-estar biopsicossocial. Então, autocuidado é quando eu cuido desses 3 pilares. Eu cuido do corpo, mas eu cuido também da minha cabeça e eu cuido das minhas relações. Pois é, a própria saúde tratada de forma profissional, né? Os profissionais da saúde, sejam eles médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, eles já conseguem enxergar hoje uma saúde muito mais integrada, né? Muito mais multidisciplinar. Acho que isso é a prova de que a gente precisa estar bem em todos os setores possíveis. Precisamos ter cuidados nos mais diversos setores. Deixa eu só situar aqui quem está chegando depois, Josiples. A conversa é sobre autocuidado e o tema é muito sugestivo, está aqui em cima, inclusive. Autocuidado além da skincare, né? É um cuidado mais profundo consigo mesmo, um cuidado muito mais emocional, um cuidado muito mais psicológico. E como é importante falar sobre isso, né? Eu quero aproveitar também e pedir para você nos seguir aqui no nosso perfil. A gente está tendo umas pequenas pausas da internet aqui, mas vocês conseguem. A internet está um pouquinho instável, mas ela vai nos ajudar hoje. Enfim, deixa eu só pedir para vocês nos seguirem aqui no perfil Jornalismo Tudo Bem. Todas as semanas a gente está publicando conteúdos relacionados à saúde nos mais diversos setores, inclusive promovendo momentos como esse, lives semanais sobre os cuidados diversos com a saúde. José Pelé, isso é um tema muito sensível, inclusive muito, muito frágil, que algumas pessoas não gostam nem de tratar muito, né? Outras, inclusive, falam de maneira muito superficial.
O tal do amor próprio, o tal do gostar-se, né? Você falava agora há pouco que o autocuidado é além de se olhar no espelho e se gostar no espelho. Mas é como se a gente precisasse olhar para um espelho mais profundo, espelho da alma mesmo, e se gostar, se ver, gostar do que vê, né? Como é que é isso, essa questão do amor próprio, né? De gostar de si? É bem complexo, né? Ó, isso passa por aceitação. A gente aceitar quem nós somos. Não adianta a gente ficar batendo cabeça, brigando com nós mesmos a vida toda. A gente tem que saber o que é autoestima. É quando nós sabemos quais são nossos pontos fracos, frágeis, e a gente procura melhorar. Então não é aquela coisa, Milena, você tem que gostar de mim do jeito que eu sou e pronto. E quem não gostou, perdeu. Não. Todos nós temos algo a melhorar. Então, o amor próprio é quando a gente cuida. Sabe aquela música? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, né? Autocuidado é isso. Não é assim, eu sou um produto feito e acabado. Não, não é assim. Quanto mais a gente procura cuidar do jardim, segundo Mário Quintana, mais borboletas nós atraímos. Seja na área profissional, relacional. Quanto melhor eu sou como pessoa, mais tolerante, mais paciente, uma pessoa melhor ouvinte. Quanto mais eu sou uma pessoa que me cuido por fora também. Porque isso também é importante, né? Até para uma relação a dois. Uma pessoa que é totalmente descuidada, ela não desperta no outro uma devida admiração que nutre uma relação. Então, isso também não está fora. A gente aqui não está fazendo uma apologia a não se cuidar. Muito pelo contrário, às vezes com os recursos que nós temos, a gente pode hoje cuidar muito bem também da aparência. Josi, eu não tenho tempo. Olha, tempo para tudo tem a ver com prioridade, não é? Às vezes até em casa a gente cuida de uma unha. Se a gente quer, a gente usa uma fruta e a gente hidrata um cabelo. A gente quer fazer uma hidratação na pele, a gente faz até com um produto que a gente tem em casa, sabe? Hoje nós temos aí o YouTube aí ensinando tantas dicas. A questão é querer, são escolhas. É se eu vou escolher a vida o tempo todo brigando comigo, não me aceitando, ou cuidando de mim e com contentamento, tá? O contentamento, ele é extremamente saudável. Ele produz gratidão, gratidão produz ocitocina. A gente se torna uma pessoa mais agradável. Quando nós somos mais agradáveis, as pessoas querem estar mais perto. Você se afasta de pessoas que só reclamam, falam mal dos outros, se queixam da vida, né? Então, a gente falava na primeira parte da live aqui até dos estoicos, os filósofos estoicos. Eles levavam as pessoas a fazer aquela lista de como sua vida está hoje e como pior poderia estar. Depois eles comparam e vê, opa, minha vida tem muita coisa boa aqui, mas sempre tem algo que a gente pode amadurecer, crescer e melhorar. Tá importantíssimo a autoavaliação, né? E é importante, viu? Demais. Tem até um comentário aqui da Luzeni, ela tá dizendo, olha, eu me amo muito, venho cuidando da minha pessoa, procurando me aprimorar a cada dia. Acho que é um conjunto de fatores, como a própria José citou aqui, né? É mais complexo, imagina, mas também é um complexo que não é difícil, né? Tem que tentar, de alguma forma, encontrar um caminho para facilitar, aproximar ou nos aproximar desses cuidados. A atriz fez um comentário também. Acho que é algum relato. Um dia meu filho mais velho me perguntou: mãe, você tem tanta pressa para realizar as coisas? Isso vai te levar aonde? Foi assim que eu dei um freio em um dos meus horários. Olha aí. Olha, A autoavaliação é importante, mas ela vem, não necessariamente ela parte de mim, né? Ela pode partir de um ponto, de alguma colocação, de alguma observação de alguém que está próximo e que nos vê, nos enxerga muitas vezes mais do que nós mesmos, né, Josiplés? é sempre importante a gente pedir um feedback para as pessoas mais próximas que estão que nós amamos, né? Um filho, um companheiro, companheira, a gente perguntar para a pessoa assim, o que eu posso melhorar? Eu tenho essa neurose de chegar vez por outra e perguntar assim, e aí, eu posso melhorar em quê?
E é interessante, sempre vem algum ponto que nós podemos melhorar. E acho que aí a questão é a doença da pressa, esse aceleramento que nós estamos vivendo hoje. É como se a gente não tivesse sentindo, às vezes, a semana acontecendo. Amanhã já é quarta, né? Então, o autocuidado precisa que a gente reveja o modo como a gente está pensando, sentindo e agindo na vida. Desacelerar é tudo que tem a ver com autorreflexão. Deixa eu parar um pouco. Por que eu tenho que correr tanto? Por que eu tenho que adquirir tantos bens? E por que eu tenho que trabalhar tantas horas? E por que eu não posso fazer exames de rotina, tem a ver com autocuidado? Por que eu como qualquer comida, qualquer porcaria, assim como a galinha come? A gente poderia se alimentar como a águia, que ela escolhe uma visão periférica, escolher o melhor para a gente se alimentar, seja do que a gente vê nas telas, seja do que a gente se alimenta de alimento nutritivo ou não, sabe? Seja das escolhas como a gente gasta nosso tempo. Então, nós não podemos agir na vida como galinhas. Galinha não olha nem para quem está jogando a comida, ela põe para dentro qualquer coisa. Ela não tem critério de escolha, sabe? Como é que a gente pode se cuidar se a gente não escolhe como gasta o tempo, quanto tempo gasta de trabalho, os relacionamentos às vezes precários, a gente não cuida da nossa aparência, não vai a um exame de rotina, aí depois a gente quer estar bem. Saúde é bem-estar. Então, bem-estar passa pelo bio, psico e o social e o espiritual hoje. A gente fala muito, os especialistas, na importância até do quanto o espiritual tem a ver com autocuidado. Será que eu estou dividindo o sentido da minha vida um pouquinho para cada área dessa? Né? Então, acho que esse filho aí chegou para a mãe e sacudiu e disse: Mãe, está correndo tanto, por quê? Para quê? Para onde você está indo nesse piloto automático? Tem um filme até o Clique, bem antiguinho lá, que esse filme faz a gente parar e refletir. É verdade. Eu estou acelerando minha vida. Logo um dia a gente. Um dia desse a gente saiu da adolescência, um dia desse a gente entra na juventude, um dia desse a gente sai, se torna adulto, daqui a pouco um adulto maduro e envelhece e não se faz essa pergunta. Então, né, tudo isso aqui é muito profundo. Demais. E a pressa, né, faz com que a gente perca a capacidade de autopercepção. Eu tenho essa sensação, eu comentava isso hoje de manhã, inclusive com um colega de trabalho, o pessoal reclamando que o mês de julho estava passando muito devagar, e eu até fiz uma alusão, uma brincadeira. Gente, eu tô achando que está tudo passando muito rápido, né? De uns 10 anos para cá, me parece que muito mais acelerado. E é uma sensação própria, uma sensação pessoal, porque a gente entra nesse ritmo desenfreado de responsabilidades, de cumprir demandas, e a demanda pessoal, que é a mais importante, a gente acaba esquecendo mais de lado. Você tocou num ponto também bem frágil, sobre a questão da escolha dos relacionamentos. Com quem estar, com quem se relacionar. Esse feedback que esse filho deu para essa mãe, muito importante, né? Essa relação com pessoas que se preocupam de fato com você. Né? Pessoas que de alguma forma te trazem algum bem, que trazem a luz da verdade, enfim. E do contrário também. Tem muita gente que se relaciona, está dentro de um relacionamento para tentar de alguma forma te destruir emocionalmente. Hoje pela manhã, de novo, no jornal que eu apresento aqui em João Pessoa, eu comentava sobre isso, sobre estatísticas muito preocupantes. Né? Uma conversa que é para todo mundo, mas eu vou falar especificamente aqui da violência contra a mulher. Dentro dos casamentos hoje, no Brasil, 1 a cada 5 mulheres já sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de estupro marital, algum tipo de importunação dentro da relação. E muitas nem se dão conta do que estão vivendo, da violação que estão vivenciando, né? Isso é muito tangível, é muito comum, as violências crescem porque as pessoas não se dão conta do que estão sofrendo, não se dão conta de si, né? A questão da carência, ela vê amor até onde não existe. E aí você deixa de se autocuidar para manter, para se encaixar, se diminuir, para caber
no coração de uma pessoa que às vezes não ama nem a ela mesma. Então, muitas pessoas vêm de carências familiares, trazem essas lacunas lá de trás e aí depositam num relacionamento toda uma expectativa de ser respeitado, cuidado, amado. E quando você vê, às vezes você entrou, foi numa relação de dependência afetiva, que a carência faz isso. E aí a gente vê aí muitas mulheres não devem criticar, isso aqui é outra pauta, mas assim, muitas mulheres criticam, ai, por que não acabou esse relacionamento? E quando a primeira vez, por que não largou? Bom, a gente não vai entrar nessa pauta, não. Mas o emocional é uma cilada, tá? A dependência emocional é uma grande cilada para quem traz esse prejuízo na sua autoestima, na sua, no seu autorrespeito, na sua autoimagem. Muitas pessoas pensam até assim, ruim com ele, pior sem ele. E aí vai levando tempo e daqui a pouco você já se adaptou e se naturalizou dentro daquela relação. Então, autocuidado também, voltamos para aquele ponto, são escolhas. E por isso se fala hoje tanto que não é só estar com o corpo saudável, praticar atividade física, alimentação saudável, sono reparador, tudo isso é importante. Mas às vezes quem não está boa é a cabeça, né? É o jeito que a gente pensa, nossas emoções, nossos sentimentos que não estão bons. A terapia hoje, quando se fala a importância da terapia, porque é um jeito de você ouvir o que você fala e você se autoconhecer, se confrontar, questionar mesmo seu para que viver, seu propósito e questionar até seu relacionamento. Será mesmo que esse relacionamento está me complementando? Porque, só fechando essa pauta, a gente não deve estar num relacionamento buscando alguém para nos completar, né? É como se fosse um enxerto, como se eu fosse amputado, eu preciso de uma prótese. Não. A gente deve estar num relacionamento para nos complementar. E quando a gente busca alguém para nos complementar, é porque nós estamos bem. Então, por isso é tão importante a gente estar bem, é importante buscar a terapia, importante esses cuidados com a nossa aparência e com as nossas escolhas de vida, que vão das mais simples até essas mais complexas. Nossa, é um papo muito complexo. A gente fica aqui acho que até umas 9, 10 horas da noite falando sobre isso, porque passa por muitas camadas, né? Ultrapassa muitas camadas de olhar para si, de se gostar mais, de gostar do que faz, de fazer escolhas que nos façam felizes. É muita coisa mesmo, tá? Mas isso eu quero lembrar para quem chegou depois, vi que foi chegando muita gente, foi chegando gente e quero lembrar para você toda semana nós teremos momentos como esse. Inclusive amanhã nós teremos outra live, uma conversa com outra profissional da área da psicologia. Vamos falar sobre saúde mental de atletas profissionais e amadores. Aproveitando o gancho das Olimpíadas, acaba reavivando essas discussões e discussões muito necessárias sobre saúde mental numa área que exige muito da pessoa, numa área em que o atleta tem que estar bem, não só fisicamente, mas antes de tudo mentalmente, né? Porque é uma base para que você consiga se superar em todo um contexto. Amanhã a gente vai ter uma conversa bem importante sobre isso e aproveitando também o gancho e para os nossos seguidores, pessoal que está assistindo aqui, se ainda não segue o nosso perfil, o Jornalismo Tudo Bem aqui em cima, só clicar e seguir o perfil toda semana, todo dia praticamente. A gente tem conteúdo muito importante aqui no nosso perfil e toda semana tem live como essa. Para a gente fechar, eu sei que é uma conversa muito que poderia se alongar, mas você tocou num ponto-chave, que é a questão da terapia, da busca por um autocuidado com a ajuda de alguém, né? Com uma ajuda profissional, uma ajuda especializada. Ainda existe um certo tabu de algumas pessoas, apesar de que isso já se quebrou muito, que bom que se quebrou. Ainda existe, né, um estigma com relação à busca pela ajuda profissional nesse sentido, né, Josiplé? O que fazer se a pessoa nunca procurou um psicólogo e tem uma certa resistência com relação a esse processo? Qual a importância disso? Milena, eu vejo hoje
uma quebra muito grande de tabus. Eu sempre digo assim, ó, falando aqui entre aspas, ninguém procura terapia porque é doente mental ou está doente. A gente procura para não ficar doente. Então, hoje a terapia tem a ver com autocuidado, com autoproteção. É um ato de amor por quem nós amamos, porque quando a gente está mal, a gente faz mal. E quando a gente está bem, em todos os sentidos, a gente tem mais equipamento psíquico para fazer bem. Terapia é isso. É um tempo para a gente analisar a nossa vida. Às vezes são anos e anos e anos que a gente vem arrastando mágoas, ressentimentos, que nos fazem muito, causam danos. E aí isso vai nos tornando uma pessoa pesada, uma pessoa que adoece. Tem doenças que são de origem, como, por exemplo, gastrite nervosa, psoríase, fibromialgia, alguns tipos de dermatites, quedas de cabelo, alterações no sono, no apetite, no humor, na libido, que o corpo fisicamente ele está bem cuidado. É uma questão mais psíquica que a gente chama de psicogênica, é psicossomático. Então, por isso a terapia hoje é tão importante, para até a gente tratar aquilo que está lá dentro há anos e a gente vai lá armazenando, armazenando e ressentindo muitas mágoas, muitas vivências que não por maldade, mas às vezes nossa família não foi tão funcional e aí nós ficamos com nossas cicatrizes em aberto e a gente poderia tratá-las. A terapia vai ajudar a se perceber em que eu posso melhorar. Será que o problema não sou eu? Não sou eu a pessoa chata que cobro demais, que espero demais, que sou truculenta, que faço questão por tudo. Será que não sou eu a implicante da história? E a gente fica batendo cabeça querendo que o outro mude. Né? Quando às vezes não é o colega de trabalho que tem que mudar primeiro, não é o companheiro, não é o filho, sou eu. Às vezes a pessoa chata sou eu. A terapia faz isso mesmo, faz a gente se escutar, faz a gente revisitar o passado, faz a gente se ver no presente e modificar, muitas vezes, o modo como a gente está enxergando a vida. Nossa vida, às vezes, já é o sonho de consumo de muitos, mas eu estou escolhendo ser a pessoa que só reclama. E aí eu posso adoecer de depressão, eu posso ter uma ansiedade, eu posso desenvolver uma série de patologias psíquicas pelo meu jeito de pensar. Então, assim, né? Eu não posso dizer aqui que todo mundo tem que fazer terapia, que não é assim. Mas algumas pessoas se beneficiariam bastante. Autoconhecimento, né? Como é vital se conhecer. Nata tem é um jargão dela. Autoconhecimento é alfabetizar-se de si mesmo, né? Se conhecer melhor para viver melhor, para ter melhores relações também. Fica essa dica. Um verdadeiro checklist que a gente fez aqui essa noite, né? Autoconhecimento através da terapia, os cuidados básicos com o dia a dia, desde com o que você come, com quem você se relaciona, com o tipo de trabalho que você desenvolve. É um conjunto de fatores, né, Josi Plessis? Eu já queria agradecer demais aqui a sua participação, lembrar para as pessoas que chegaram depois que podem e estão convidadíssimas a nos seguir aqui no nosso perfil Jornalismo Tudo Bem. Toda semana tem assunto muito importante. Amanhã já tem outra live, como eu citei. Vamos falar de saúde mental de atletas profissionais e amadores. Muita gente está começando no esporte. Josi Plessis, inclusive, é corredora também, né? Sim. Inclusive, eu quero fechar agradecendo e dizendo que a atividade física tem tudo a ver com autocuidado. E essa coisa de não ter tempo é não ter prioridade. Porque um dia eu corro, um dia eu pratico a atividade física na academia e assim o benefício ao longo do dia, quanto de disposição, quanto a gente tem mais bom humor, né? Não é só através de um antidepressivo que a gente pode curar de uma depressão. Mas a gente pode prevenir a depressão com alimentação mais balanceada, com atividade física regular. No sábado eu tiro para fazer caminhadas longas com uma amiga, bater papo, tomar café na padaria. Então, assim, sociabilidade
também entra aqui nessa lista, como a espiritualidade, sono reparador. E eu quero só um minutinho para fechar aqui falando quanto sono é reparador. Descanso é fundamental. É uma regra básica da vida. Tem que descansar, tem que desacelerar. E para isso diminuir essa nomofobia, esse vício por telas que nós estamos, né? Para a gente desacelerar o cérebro, descansar também de tanta informação, porque a gente sobrecarrega o sistema nervoso central. E aí a higiene do sono passa por ir para a cama mesmo horário, tá, gente? 50 minutos distante de qualquer tela, para que o cérebro vá entrando no repouso. Banho quente, leite ou um chá quente, uma leitura antes de dormir, porque tem uma areazinha lá do nosso cérebro que é ativado a melatonina, que é o hormônio natural do sono, pela leitura. Então, não existe saúde mental sem boa administração do tempo. E não existe boa administração do tempo se a gente não reservar o tempo suficiente de dormir. E um detalhe aqui de autocuidado, que eu não posso sair sem dizer isso. Não pense que uma noite pode ser reparada por outra, que fisiologicamente não pode. O sono de uma noite, que deveríamos dormir, né, no mínimo 8 horas, ao menos 7. Se eu perco isso aqui, com telas, com baladas, com videogames, com jogos, enfim, se eu perco essa noite, nunca meu organismo vai reparar. A próxima noite é a próxima noite. Então, fica aqui a dica. Não existe saúde mental, autocuidado, sem boa administração do tempo, sem todos esses quesitos básicos. Comer bem, dormir bem, me relacionar bem, porque quem convive bem, vive bem, sem boa espiritualidade e sem descanso. Tá, gente? Então, eu não quero sair dessa live sem deixar isso aqui, porque essa é a minha pequena contribuição social, como eu sempre digo às meninas, de poder chegar a quem não vai ao consultório. Então, muito obrigada aí pela confiança, pelo tempo aqui dividido de vida juntos. Quando eu falo isso, eu estou falando tudo isso para mim também, tá? Não pensem que eu não tenho que estar me lembrando isso, não. Eu também tenho. E obrigada, Milena, pela confiança mais uma vez. Eu que agradeço, nós que agradecemos, viu, Josipla? Isso é sempre muito bom. Foi muito rica essa conversa, um checklist riquíssimo. Eu espero que tenham tomado nota aí dessas dicas maravilhosas, porque por mais que nós saibamos de algumas questões, né? Quando a gente escuta uma profissional como você, que tem uma riqueza de vivência, de experiências, sem dúvida, fica muito mais reforçado. É tanto que as pessoas estão dando muito feedback aqui. Eu acredito que Obrigada. Olha, eu digo de verdade, depois da pandemia, que passou tudo tão rápido, está passando tudo tão rápido, eu disse assim, eu fiz tantas lives, todos os convites eu aceitava, querendo ajudar as pessoas, que eu fiquei meio que assim, com asco de live. Mas aí esse convite foi irrecusável, para poder chegar um pouquinho junto de quem não chega até o consultório. E vocês estão dando feedback aqui muito, muito bom. Muito obrigada a vocês também, não só a Milena, pelo tempo de vida que a gente gastou juntos. exatamente. E a proposta do Tudo Bem é exatamente essa. É aproximar pessoas de bons profissionais. A gente só convida os melhores profissionais aqui para as nossas lives, para esses momentos importantes e fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade. Nem todo mundo tem a oportunidade, inclusive no quesito financeiro, para estar num consultório de profissionais renomados. A gente quer, de alguma forma, não substituindo, claro, as consultas, uma ida a um consultório, mas de alguma forma a gente quer fazer com que alguns assuntos sejam descomplicados. A gente quer descomplicar sobre saúde e ajudar muita gente. É um serviço que a gente faz, tá? Então aproveita, nos segue lá no Jornalismo Tudo Bem. É sempre um prazer receber você aqui, viu, Josi Plessis? Obrigada mais uma vez. Uma excelente noite. E amanhã tem mais uma live sobre saúde mental, dessa vez de profissionais do esporte, de atletas, tanto profissionais quanto amadores também. Vai ser muito bacana essa conversa, viu? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau, tchau.